Boa tarde a todos. Um imenso prazer recebê-los aqui na Unisanta, a nossa casa, chamada Casa Azul, muito carinhosamente por todos nós. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer as gentis palavras dos meus queridos amigos, Marcelo Lamy e Antônio Carlos da Ponte, aliás, muito mais do que amigos, verdadeiros irmãos, pessoas do meu convívio praticamente diário. Hoje, eu e o Ponte não estamos tendo esse contato diário, mas nos falamos com frequência, estamos juntos aqui na universidade, no nosso programa, nesse nosso programa que foi gestado com muito carinho, com muito amor, e que, graças a Deus, tem dado excelentes frutos e tem nos permitido aprofundar na discussão de um tema de relevância ímpar, de relevância única mesmo, que é a temática relativa ao direito da saúde. Gostaria também de cumprimentar os nossos, agora saindo um pouquinho da condição de palestrante, de membro da mesa, mas agora já me colocando um pouquinho na condição de docente do programa, dos nossos convidados, Dr. Fernando Kner, Dr. Ricardo Maurício Freire. Sejam muito bem-vindos a Santos, à Unisanta. Para nós é uma honra tê-los aqui, assim como também foi uma grande honra ter tantas autoridades conosco durante este evento, e evento que realmente tem trazido temas de extrema relevância, discussões muito importantes para o engrandecimento do nosso conhecimento científico, acadêmico. Eu tenho certeza que todos nós, professores, alunos, convidados, profissionais da área jurídica, todos nós sairemos deste congresso, que terá como palestra de encerramento o professor Ricardo Maurício, que nos dará esta honra, com muito mais saber jurídico e humano, do que quando começamos esta jornada de 3 dias. Eu, por exemplo, ouvi atentamente ali a palestra do meu querido amigo Antônio Carlos da Ponte e olhava para a Patrícia Gorich, que tem como uma das suas linhas de pesquisa, é uma expert no assunto de migrantes, e já pensava no que estes migrantes devem estar sofrendo, talvez, com esses traficantes de órgãos, porque é uma população extremamente vulnerável para esta questão, São pessoas invisíveis, são pessoas que não têm amigos, não têm parentes, têm poucos conhecidos, e o desaparecimento de uma pessoa como essa não causa nenhum tipo de comoção, não causa nenhum tipo de choque à sociedade. Então, fico pensando aí o quanto essa população hoje deve sofrer com esse tipo de situação. Bom, mas, dito isto, feitos os agradecimentos, Marcelo me deu uma certa liberdade com relação ao tema a ser escolhido, e eu, então, pensei em falar um pouquinho sobre um tema que nós estamos, e quando eu digo nós, eu, junto com os meus alunos na disciplina de responsabilidade civil na área da saúde, estamos abordando, tentando nos aprofundar um pouco, que diz respeito à responsabilidade civil do Estado, mas mais especificamente da responsabilidade civil do Estado e as organizações sociais. E, rapidamente, eu gostaria só de fazer aqui uma lembrança com relação à responsabilidade civil do Estado. Todos nós conhecemos como ela está hoje esculpida na nossa Constituição Federal, mas acho que é importante a gente lembrar que nas constituições anteriores ao século passado, a Constituição do Império de 1824 e a Constituição de 1891, ambas não traziam nenhum tipo de responsabilidade ao Estado em decorrência de atos danosos praticados por servidores públicos. Eles respondiam pessoalmente. O Estado estava absolutamente isento de qualquer responsabilidade
quem deveria arcar com eventuais indenizações, né, pelas práticas danosas no exercício das suas funções, eram os próprios servidores públicos, né? Este panorama ele passa a se alterar a partir da Constituição de 1934 e depois a Constituição de 1937 também, neste aspecto, mantém a responsabilidade civil do Estado. Todavia, né, até aquele momento, esta responsabilidade civil ela dependia de uma dupla imputação, porque para que houvesse a responsabilidade civil do Estado havia necessidade de demonstração, né, de uma conduta culposa do servidor. Então, não havia possibilidade, né, de uma responsabilização do Estado sem que, paralelamente, se fizesse a prova de que houve uma conduta culposa do agente público causador daquele dano. Portanto, esta responsabilidade, né, já que umbilicalmente ligada entre Estado e servidor, ela era uma responsabilidade de cunho subjetivo. Havia necessidade de se investigar o elemento subjetivo, né, para que houvesse a possibilidade da indenização. Este quadro só passa a se diferenciar, só passa a mudar a partir da Constituição de 1946, quando, então, o artigo 194, caput, acaba, né, por determinar o dever do Estado em ressarcir os danos causados por seus servidores. Se, por um lado, né, não estabelecia a necessidade de um vínculo subjetivo, de investigar, né, a conduta do agente público, tampouco também expressamente falava que esta responsabilidade ocorria independentemente de culpa, né? Isto não é também nenhuma novidade. Por exemplo, a Constituição de 1988 nada estabelece, né, com relação à responsabilidade civil ambiental ser objetiva. Ela não está expressamente prevista como uma responsabilidade objetiva, mas é amplamente aceita, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, porque entende-se que, não exigindo-se o elemento culpa, né, então é porque não há necessidade desta demonstração. Então, assim também o era e continua a partir de 1946. Né? A regra da responsabilidade civil objetiva foi mantida na Constituição de 1967, também pela emenda constitucional, desculpe, ali houve um erro de digitação, número 1, de 1969. A grande, todavia, né, o que houve de inovação em relação a estas constituições de 34 para cá, para a Constituição de 1988, diz respeito, né, à ampliação do espectro de responsabilidade daquilo que se entende por Estado. Porque, até então, a responsabilidade era apenas dos entes federados. Não havia a extensão desta responsabilidade para os entes paraestatais e para entes privados prestadores de serviços públicos, né, o que a Constituição de 1988 inovou. A Constituição de 1988 passou, né, a ampliar, prevendo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O direito de regresso já estava previsto nessas outras constituições, né, a possibilidade do Estado, né, tentar se ressarcir daquilo que viesse a despender para fins de indenização em decorrência dos atos dos seus agentes. Todavia, né, essa extensão para, notadamente, estas pessoas jurídicas de direito privado, né, e a gente sempre bom a gente lembrar que os entes paraestatais operam em regime de direito privado, na verdade, muito embora tenham esta marca pública, né, que alguns
doutrinadores gostam de anotar, isto foi um avanço significativo, notadamente num momento em que as concessões de serviços públicos, né, se ampliam significativamente. Então, era muito importante que também, né, esta responsabilidade objetiva, esta responsabilidade independentemente da verificação de culpa, fosse estendida para os prestadores de serviços públicos. Então, seguindo, né, não há hoje mais nenhuma discussão quanto à adoção da teoria do risco administrativo, né, pela Constituição Federal, em que, apesar, aqui obviamente não estou querendo de forma alguma duvidar aqui do conhecimento jurídico de todos, apenas um lembrete para a gente poder chegar, né, onde queremos na nossa exposição. Sempre lembrando que, independentemente da verificação do elemento culpa, né, continua sendo necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, né, a ação ou omissão, a ação comissiva ou omissiva, desculpe, o dano e o nexo de causalidade entre esta conduta, entre o dano e a conduta do agente. Isto está materializado em inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal. Eu apenas anotei um aí para a gente fazer esta memória, né, e admite excludentes tais como a culpa exclusiva da vítima. Dou como exemplo aqui, por exemplo, a morte de um criminoso que troca tiros com a polícia, né? Então, fosse a teoria do risco integral, não teríamos como aplicar estas excludentes, o que já está também devidamente afastada esta adoção da teoria do risco integral, salvo em casos excepcionais. E os danos ambientais, por exemplo, né, acho que materializam claramente esta exceção, em que, independentemente, né, da conduta e da responsabilidade objetiva, ela é integral, ela é uma responsabilidade que não admite excludentes, né? Mas com relação a estes atos, digamos, corriqueiros, mais comuns, do dia a dia da administração pública, nós já temos orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a teoria do risco integral. A Constituição de 88 não faz distinção para fins de indenização, no sentido de que a ação estatal geradora do dano a terceiro seja comissiva ou omissiva, né? Não há, se nós verificarmos lá no texto, e está aí de novo, né, do artigo 37, parágrafo 6º, né, não há qualquer distinção entre uma ação comissiva ou omissiva do Estado, muito embora, né, alguns doutrinadores sustentem a impossibilidade da aplicação da responsabilidade objetiva do Estado no caso de ações omissivas. Apenas cito aqui, né, dentre estes doutrinadores, o mais ilustre, assim, o mais veemente, talvez, com relação a este posicionamento, é Celso Antônio Bandeira de Mello, né, que entende que somente nas ações comissivas estaria o Estado obrigado a indenizar, independentemente da verificação de culpa. Há quem, de outra banda, né, sustente que a omissão estatal também sempre ensejará o dever de indenizar independentemente da existência de culpa. Ou seja, temos o outro extremo, também aqueles que acham que sempre e em qualquer situação o Estado deve indenizar pelas condutas omissivas. O STF hoje parece bem orientado, né, no sentido de admitir a responsabilidade civil do Estado por omissão, todavia, dentro daquilo que se denominou de omissão específica. Ou seja, naquela em que o Estado tem uma obrigação pré-existente que o obrigue a agir para impedir o resultado. Nós temos visto muitas ações neste sentido, com esta orientação, nos casos de lesão ou até a morte
de pessoas, de detentos, né, de presos que estejam no sistema penitenciário e, portanto, sob a tutela do Estado, que tem o dever de salvaguardar a integridade física, a vida dessas pessoas, e quando acontece algum fato, né, que leve a uma lesão ou até à morte de um detento, nós temos tido uma claríssima orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de determinar a indenização por omissão do Estado. Todavia, uma omissão que é considerada, e a expressão utilizada é justamente esta, uma omissão específica, justamente porque existe uma obrigação pré-existente por parte do Estado, expressa, né, por exemplo, na Lei de Execução Penal, no sentido de salvaguardar, de preservar, né, a vida, a saúde e outros valores do preso. Em contrapartida, né, também, para esta corrente doutrinária e jurisprudencial, não basta aquilo que se denomina de omissão genérica, ou seja, aquela em que a inação do Estado não se mostra como a causa direta e imediata da ocorrência do dano. Então, eu pus aqui como exemplo, né, também que é muito ocorrente, a questão de um roubo em via pública. Claro, o Estado tem um dever genérico de prestar segurança pública. Todavia, né, os tribunais têm entendido que esta omissão genérica não levaria ao dever de indenizar por parte do Estado. Atualmente, nós temos, né, um recurso em julgamento com repercussão geral. Lá no STF está aqui o número do recurso extraordinário, 136.861, né, que está sob análise um caso de um acidente num comércio de fogos de artifício, tá? Com evento morte. E o ministro Edson Fachin, que é o relator deste recurso, acabou entendendo que, em razão da omissão de uma fiscalização por parte do Estado, ele tinha o dever de indenizar as famílias destas pessoas vitimadas naquele sinistro, naquele evento. A lógica é no sentido de que, independentemente da regular existência da autorização ou da licença administrativa para o funcionamento daquele estabelecimento, e neste caso havia apenas um protocolo, porque, se não me engano, acho que é do município de São Paulo, né? Aliás, é do município de São Paulo, este caso, em que a prefeitura, acho até que de maneira equivocada, mas está na legislação municipal, ela exige apenas o protocolo, o início das atividades, para que então a prefeitura compareça ao estabelecimento e verifique se o exercício daquele comércio está adequado, já em andamento, né? Então, inicia-se a atividade comercial antes mesmo da obtenção da licença definitiva. Quer dizer, o protocolo é como se fosse uma licença provisória, né? O simples protocolar o pedido de visita, de inspeção técnica por parte da Prefeitura Municipal. E justamente nesse ínterim é que ocorreu o acidente, né? E, em contrapartida, junto com o relator, votaram pela determinação da indenização por parte do Estado os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Abrindo divergência, o ministro Alexandre de Moraes, e com ele votaram o ministro Roberto Barroso, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Gilmar Mendes. Atualmente, o processo encontra-se com vista ao ministro Dias Toffoli, então esse julgamento ainda não se findou, e ele é importante, né, porque a gente está discutindo aí, talvez, uma questão relativa à omissão genérica, né? Muito embora seja discutível se isso é uma omissão genérica ou uma omissão específica, todavia os votos estão caminhando no sentido de apontar que se trata de uma omissão genérica e, portanto, não haveria possibilidade de indenização por parte do Estado, né? A gente fez todo esse
né, esse apanhado com relação à omissão estatal, porque é justamente aí que entra, né, o grande X da questão em relação às organizações sociais, porque é bom a gente lembrar, né, esta figura jurídica aparece com a Lei 9637 de 1998, editada à época, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998. O presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou seu mandato, primeiro mandato, em 1995, né, e vem dentro daquele espírito do Estado se afastar de determinadas prestações de serviços públicos, né? Muito aconteceu com relação às privatizações. O Estado, então, começa a privatizar certas áreas de atuação que ele até então atuava de maneira extremamente forte, passa a criar as agências reguladoras e mostrando que quer apenas fiscalizar essas atividades e não atuar de forma direta, e aqui também ele abre a brecha justamente para, vamos aí colocar entre aspas, transferir, né, prestação de serviços públicos a particulares, mas não qualquer particular. Este particular que, né, este ente privado denominado de organizações sociais, que podem ser reconhecidas pelo Poder Executivo como tal, né, desde que desde que sejam instituições sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas a determinadas áreas, dentre elas áreas de direitos sociais, tais como educação e a saúde, conforme o próprio artigo 1º desta Lei 9637. E também desde que atendidos determinados requisitos, né, notadamente estatutários, que estão lá previstos no seu artigo 2º. Muito embora claramente a intenção do governo federal, naquele momento, em colocar todo o seu prestígio no sentido de aprovar uma lei nesse sentido, né, ela, de certa maneira, ficou dormente por muito tempo, né? Mais recentemente, ou seja, cerca de 20 anos depois, pouco menos, né? Também esse fenômeno já não é também tão recente, mas digamos que ele é mais recente do que a edição da própria lei, é que efetivamente, né, os entes federados começaram a se utilizar dessa legislação para começar a fomentar, e aí já estou utilizando o termo legal, o termo que está contido na lei, fomentar, né, que estas organizações sociais passassem a assumir o papel do Estado na prestação de determinados serviços públicos e, obviamente, para nós, né, o interessante é fazer esta análise sobre o aspecto da saúde, né? E aí também é importante a gente só destacar que esta transferência, né, esta gestão do serviço público é estabelecida por meio de um contrato que está previsto lá, suas características, nos artigos 5º a 7º da lei, pelo qual o poder público transfere a execução, né? A lei fala em parceria, mas vamos combinar, né? Parceria não é uma transferência mesmo, né? Quase que uma delegação daquilo que é uma obrigação constitucional do Estado, dessas atividades mencionadas ao particular. E aí é que eu destaco, né, supostamente com expertise na área, né? Infelizmente, nós temos visto que muitas destas OSs são criadas especificamente e para obter esta parceria em determinadas situações, são criadas com esta finalidade, já nascem para isto, né, e muitas vezes, infelizmente, mas muitas mesmo, né, e aí daí o grande interesse pelo tema, não tem qualquer expertise, né? Claro, nós temos OSs aqui mesmo no estado de São Paulo, nós temos visto a Fundação
do Hospital Israelita Einstein, a Fundação ABC, Fundação Oswaldo Cruz, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, enfim, fundações ligadas a hospitais e hospitais-escola com clara expertise, né, no tema saúde, mas também temos vistos outras organizações sociais sem qualquer tipo de comprometimento ou qualquer tipo de expertise na área e que são criadas para obtenção daquele contrato que acaba realmente acontecendo. Citados contratos têm trazido inúmeros problemas, né? Posto que poucas têm sido as OS que realmente demonstram condições de substituir o Estado no dever de prestar os serviços de saúde necessários à garantia desse direito fundamental. Muito bem. Dentre estes problemas, e obviamente que esse não é o nosso tema aqui, e não vamos nos aprofundar, mas só para ter uma ideia, e isto está causando um desconforto, né, e um problema, né, de dano ao erário claríssimo, a questões de ordem trabalhista, né, que não é o nosso foco, mas que tem sido frequentes as contratações de médicos e outros profissionais da área de saúde por terceirizadas, que acabam não remunerando adequadamente o profissional e que, por seu turno, ajuizam ações trabalhistas em face do poder público, né? Praia Grande, por exemplo, né, município aqui próximo, apenas esclarecendo para aqueles que são de fora, né, não conhecem direito à região, o Hospital Irmã Dulce, né, que hoje ainda é gerido por uma OS, está tendo graves problemas, né, em relação a questões trabalhistas com a Prefeitura de Praia Grande. Quer dizer, no final das contas, o município passa para a OS contrata uma empresa que vai contratar o médico e os outros profissionais. Esta empresa é responsável por remunerar estes profissionais. Não remunera, não paga nem os salários, muitas vezes, e, obviamente, na hora que o funcionário tem que ajuizar a ação, ele olha para a OS, e aí que nós vamos chegar no problema, que não tem onde cair morta, não tem patrimônio, e aí ela vai acionar quem? O poder público, obviamente, né? Aquele que lá na ponta acabou entregando este serviço para a OS e que, sabemos muito bem, na Justiça do Trabalho, isso é absolutamente tranquilo, que vai responder solidariamente pelo passivo trabalhista existente, né? A pergunta, então, que fica, né, é qual a responsabilidade civil do Estado em razão dos atos comissivos ou omissivos da OS? E a resposta há de ser total. Total. Responsabilidade total, né? Porque, veja bem, e aí eu coloco aqui a seu desafio, se a responsabilidade não fosse objetiva do Estado, fosse subjetiva, não é. Mas se fosse, já responderia por culpa em elegendo. Porque contratou mal, porque elencou, né, elegeu uma OS que não tinha, pelo visto, condições adequadas de gerenciar, de gerir a prestação desse serviço público. É bem verdade que muitos dos fatos que podem ocasionar indenização poderiam também acontecer se a gestão fosse pública. Claro, um ato médico, né, culposo, um erro médico, um problema na prestação do serviço hospitalar, uma infecção hospitalar, enfim, poderíamos elencar aqui centenas de situações em que pode acontecer isto na prestação do serviço da OS, como poderia também acontecer na do Estado. O grande problema é o seguinte: quando é o Estado, ele tem um controle mais efetivo, mais próximo, né? Afinal de contas, é ele que contrata diretamente aqueles profissionais que vão atender, né, no serviço público de saúde. E quando ele transfere para a OS, muito embora a lei preveja a possibilidade de alocação de servidores públicos na OS, né, no mais das vezes,
o poder público se retira por completo. Ele entrega, né, o equipamento público e a prestação de serviço e, de certa maneira, lava as mãos, e quem vai contratar, quem vai operacionalizar aquele serviço é efetivamente a organização social. Também ainda responderia, mesmo se fosse, né, uma responsabilidade subjetiva, em razão de uma eventual negligência, porque este diploma legal, a Lei 9637, de 98, estabelece que a fiscalização em relação à execução do contrato de gestão é do poder público parceiro, cedente, né? Mas não é. A responsabilidade é objetiva e, portanto, não há que se cogitar, né, a necessidade de demonstração do elemento culpa em sentido amplo. Basta, portanto, que a ação ou omissão da OAS tenha causado dano a terceiro, e que esta será, como prestadora de um serviço público, que é responsabilizada pela reparação daquele, e, consequentemente, o poder público concedente também, solidariamente, e aí a gente invoca, né, o Código Civil de 2002 não replicou aquele artigo 1518 do Código Civil de 1916, que estabelecia que todo ato ilícito é por si só, né, de responsabilidade solidária. Todavia, o artigo 942, na parte final, nos dá, né, o amparo necessário para estabelecer esta responsabilidade solidária. Aqui nós ainda temos uma jurisprudência muito incipiente com relação a OASs, né? Esses casos ainda não chegaram, né, aos tribunais, notadamente os tribunais superiores. Eu estou falando, esse fenômeno ainda é um tanto quanto recente, muito embora a lei seja de 98. Agora parece que virou moda entregar serviço público de saúde e, em alguns casos, até de educação, a OASs, né? Pelo menos aqui no estado de São Paulo, isso está proliferando. E, assim, no mais das vezes, a experiência não tem sido positiva, né? Temos poucos exemplos positivos de OASs que assumiram, né, prestação de serviço de saúde e realmente estão fazendo um trabalho digno e um trabalho até melhor do que o do próprio ente federado que transferiu esse serviço. Mas nós poderíamos aí, né, por analogia, ver a questão, né, da rede credenciada, em que aí sim nós já temos decisão, ou decisões, na verdade, do STJ, no sentido de que o Estado responde solidariamente. Neste caso, o dano ocorreu num hospital privado, credenciado, né, em atendimento ao SUS, e o município, né, que transferiu aquele paciente da rede pública para a privada credenciada, foi solidariamente responsabilizado pelo dano causado. Imagine, então, quando, né, não se trate nem de uma rede credenciada, mas sim da própria prestadora do serviço público, que é a OAS. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esta responsabilidade será considerada solidária, né? E, claro, o ente estatal sempre poderá, né, ajuizar ação em regresso, mas nós precisamos, né, eu acho que aqui destacar que, e eu já estou até adiantando aí o slide seguinte, que a OAS, para o seu reconhecimento, ela não precisa ter nenhum lastro econômico-financeiro. Ela não precisa ter patrimônio, compreenderam? E não tem, no mais das vezes. Ela não tem como arcar, né, com a ação de regresso que o Estado possa ajuizar contra ela. Ela simplesmente não tem patrimônio para responder por essas indenizações que, porventura, sejam estabelecidas. Ou seja, o Estado está passando a prestação desse serviço ao particular, né, e se colocando numa situação de responsável solidário por todo e qualquer dano que este particular passar a responder. É diferente um pouco da concessão de certos serviços públicos. Se, por exemplo, na prestação de serviço público de coleta de lixo, a empresa contratada pelo município causar um dano, você vai falar assim, o Estado pode ser responsabilizado
solidariamente? Sim, pode. Todavia, né, geralmente, estas empresas têm como arcar com estas indenizações. Elas têm patrimônio, diferentemente da OS, que não tem. Então, esse é um grande problema com o qual o Estado passará a ter de lidar. Bom, essa obrigação, vou passar aqui, o meu tempo já está esgotado, mas só dizer o seguinte, que nós encontramos, né, uma tentativa, veja, de pelo menos minimizar a questão para o Estado na jurisprudência ambiental do STJ, que hoje é pacífica, e eu trago aqui dois acórdãos, um do ministro Herman Benjamin e outro do saudoso ministro Teori Zavascki, quando ainda era ministro do STJ e não do STF, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado, muito embora seja solidária, em razão da adoção da teoria do risco, né, e, claro, no direito ambiental o risco é integral, aqui é o risco administrativo, um pouco mais leve, né, digamos assim, esta responsabilidade há de ser subsidiária. Ou seja, há necessidade de que o credor esgote os meios para receber o seu crédito em primazia ao causador direto do dano, que nesse caso é a OS. Né? No caso em estudo é a OS. E só depois de esgotadas todas as tentativas de recebimento do crédito é que ele poderá se voltar contra o Estado. É bem verdade, aqui é o outro acórdão, né, que é do ministro Teori Zavascki, também apontando para a responsabilidade subsidiária, mas, né, isto, assim, digamos, minimiza, mas não resolve o problema. Né? Nós vamos ter de enfrentar este problema que vai começar a estourar, e já está estourando, mas vai se multiplicar em breve. O dever do poder público fomentador da prestação de serviço é fiscalizar a OS, com quem estabeleceu o contrato de gestão e que decorre da própria lei. Portanto, é omissão específica aqui, viu? É omissão específica, porque a própria lei determina essa fiscalização, essa regulação. E mesmo com a construção da tese da subsidiariedade, o Estado está sempre em uma situação jurídica delicada em relação às atividades exercidas pela OS, notadamente na área de saúde, pois, como a lei supramencionada não exige lastro econômico-financeiro da entidade, em caso de má administração desta, só resta ao poder público fiscalizador ou às instituições citadas no artigo 10, que determina que o ente fiscalizador, verificando, né, as irregularidades, comunique o MP, a AGU ou a própria Procuradoria da entidade, né, e a tomar providências em relação aos dirigentes da OS, inclusive com a possibilidade de pedido de sequestro de bens destes. Né. Então, tudo bem, abre-se aí uma janela para invadir o patrimônio do dirigente da OS. Só que se esse também não tiver patrimônio para responder, continuamos com o problema. O Estado continua lá respondendo sem conseguir, né, se ressarcir daquilo que vier a indenizar. Aliás, diante dessas irregularidades verificadas, o responsável pelo ente fiscalizador deverá dar ciência destas ao Tribunal de Contas da União, e aí eu até coloquei umas interrogações ali, por que só da União? Né? Aí vai depender do ente. Se o ente estiver submetido ao Tribunal de Contas do Estado, ou até do município, que é o caso de São Paulo, por exemplo, da cidade de São Paulo, este Tribunal de Contas é que deverá ser informado acerca da irregularidade. Para quê? Para que possa agir. Porque as OS, quando estão no exercício da prestação desse serviço público, estão submetidas ao Tribunal de Contas. Então, para que administrativamente o Tribunal de Contas também possa atuar, né, sob pena de responsabilidade solidária. Né, de quem? Dos dirigentes. Tá? E a última questão, né, é preciso, então, responsabilizar pessoalmente o administrador que não tenha se cercado dos critérios ou dos cuidados mínimos
para a assunção de uma OS com condições técnicas adequadas à prestação do serviço público e não a fiscalize adequadamente, notadamente em sede de improbidade administrativa. Quando eu escrevi isso daí ontem, eu lembrei do professor Fernando. Nós fizemos uma banca ontem, o professor Fernando falou, olha, não tem lei mais iníqua, não tem lei mais imprópria, porque a gente podia estar criminalizando, enfim, todas as condutas de improbidade administrativa poderiam estar sendo resolvidas em outras esferas. E é verdade, mas eu fiz questão de citar porque, veja, muitas destas condutas, né, podem não serem típicas e antijurídicas, e, portanto, não constituírem, né, um crime. E a improbidade administrativa ainda é, hoje, né, de certa maneira, uma espada, né, que pende sobre a cabeça do administrador público. Então, eu acho que mostrar a faceta da improbidade administrativa pode, pelo menos, fazer com que o administrador público tenha, no mínimo, um pouco de cuidado. Obviamente que não será qualquer contrato de gestão, pelo simples fato de ter entregue a prestação de serviço à OS, que vai levar à improbidade administrativa do administrador. Não. Agora, isto faz com que ele, pelo menos, se cerque, né, um pouco de cuidados acerca desta OS, que ele efetivamente, né, faça o contrato, contrate esta gestão do serviço público com uma OS que tenha mínimas condições de fazê-lo, de tocar a prestação do serviço, e não com qualquer um, e não com seus apaniguados, né, porque isto pode levar, e como nós estamos falando aqui de responsabilidade civil do Estado, obviamente levará, né, a um prejuízo ao erário, né, isto é ato de improbidade administrativa, e sempre lembrando que os atos de improbidade administrativa que causam dano ao erário, diferentemente das outras categorias, pode ser por conduta culposa, não só dolosa, mas por culpa, né? E a culpa aqui é o que é? A negligência, a eventual negligência, no sentido de estabelecer essa parceria com uma OS que não tem condições, que não tem tradição na área, que está constituída por pessoas que não são do ramo, não são educadores, não são pessoas da área de saúde, não tem uma tradição nesta área, de repente aparece um fulano e fala, vou te entregar a saúde pública do município. Como assim? Entregar, né, a prestação de um direito fundamental a uma OS gerenciada por pessoas que não têm a menor noção acerca dessa temática. Isto mostra, né, uma incúria muito forte do administrador. E isso tem que ter um preço, né, porque ele estará causando eventual dano ao erário, isto sem contar, né, os danos à própria saúde da população. Senhores, desculpe ultrapassar o tempo, o tema é um pouco longo, né, para a gente chegar nesse tópico final, e eu fico à disposição de todos para eventuais questionamentos. Muito obrigado.